Glória a Deus. Já estamos prontos aí? Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelha e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Igreja, algumas coisas vamos ter que gravar aqui. Primeiro, a idade. 17 anos ele já trabalhava, já pastoreava, já tinha responsabilidade, já era um homem de Deus. O texto vai dizer que ele compartilhava com seu pai a má fama dos seus irmãos. Ou seja, ele não era bem visto diante daquela família, a não ser pelo seu pai. Por quê? Porque ele falava para o seu pai o que os seus irmãos estavam fazendo. Ele ia lá dar uma examinada, como é que estava o rebanho. Seus irmãos estavam lá em festa, bebendo, deixando o rebanho, a Deus dará. Ele chegava e falava o quê? A verdade. E a verdade incomoda. Amém? Vamos continuar? Versículo 3. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou-lhe fazer uma túnica adornada. Versículo 4. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e o odiaram. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Então aqui já temos uma série de problemas. O primeiro que a gente viu é que o José já falava a verdade. Dependendo da verdade, ou melhor, dependendo de quem está ouvindo a verdade, isso é um problema. Segundo problema, seu pai o amava mais do que os outros irmãos. O amor do pai às vezes incomoda. Terceiro problema, esse pai ainda faz uma túnica adornada. Quem tinha essa túnica adornada lá na igreja? Só o José. Toda vez que você tem algo diferente das pessoas, algo que você tem que as pessoas não têm, isso atrai uma inveja danada, isso atrai maldição. Isso atrai maldição não, isso atrai gente querendo coisas ruins para você, mas não maldição, né? É coisa boa. Então, toda vez que você tem algo diferente, as pessoas têm dificuldade de conviver com você, por causa desse algo diferente que você tem, né? Nós, por exemplo, que somos cristãos, nós temos que ter algo diferente em nossas vidas. Se a sua vida não está causando esse constrangimento aonde você vai, alguma coisa está errada ou faltando. Amém? Versículo 5. Ora, José teve um sonho. Outro problema, gente. Ele teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Cuidado, igreja, já falei isso outras vezes. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Às vezes a pessoa a qual você está compartilhando o seu sonho, ela não compactua com aquilo e ela não se agrada com o seu sonho. Então, cuidado, presta muita atenção com quem você está compartilhando os seus sonhos. E os seus sonhos, igrejas, presta atenção nisso. O seu sonho é o que vai te impulsionar a cumprir com o seu propósito. Amém? Ele vai te impulsionar a isso. José teve um sonho. Nesse caso, ele nem sabia que já era o propósito dele aqui na terra, mas era um sonho. Então, presta bem atenção. Verifica se o seu sonho está alinhado com a vontade de Deus. Quando isso acontece, a gente descobriu a nossa motivação de estar aqui na terra. Vamos embora? O sonho de José, todo mundo conhece, sim ou não? Ele sonhou por 2 vezes mais ou menos o mesmo sonho, ou seja, sonhos diferentes, mas com o mesmo sentido. Que ele ficava em pé e os seus irmãos e seu pai
se curvavam diante dele. Isso ficou ainda pior. Então, essa família ficou uma família meio que insustentável, porque era um irmão muito odiado pelos seus irmãos e muito amado pelo seu pai. Uma combinação explosiva que poderia não dar certo. Mas quem estava no controle? Deus. Versículo 12. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído levando as ovelhas e as cabras de seu pai até os pastos que ficavam próximo à cidade de Siquém. Então Israel, nós sabemos que o Jacó era chamado também de Israel, depois da luta que ele teve com o anjo, né? Então Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos os rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Igreja, Deus, Ele trabalha com pessoas prontas. Deus não trabalha com quem tem medo de enfrentar as lutas. Deus não trabalha com quem tem medo de enfrentar os seus problemas. O pai dele falou assim: eu vou te mandar para os seus irmãos. E ele sabia que os irmãos dele o amavam demais, não sabia? Era notório, nem convívio com ele tinha, eles nem falavam com ele. Tudo que ele falava era uma patada. Ele sabia que ele estava indo para um ninho de lobo. E eram seus irmãos. Porém, ele falou o quê? Eis-me aqui. Quem tem um sonho não pode ter medo de enfrentar problemas. Continua. Prosseguiu Jacó: vai então ver como estão seus irmãos e os rebanhos e traze-me notícias. E ele o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos caminhos e lhe indagou: o que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, aonde costumam apacentar os rebanhos. Então o homem informou: eles levantaram um acampamento daqui e eu ouvi dizer: vamos para Dotã. Ou seja, provavelmente eles estariam em Dotã. Engraçado encontrar uma pessoa no deserto, né, igreja? Ainda que tem a informação que você precisa, né? Vocês não acham? Muito interessante. Por que isso acontece? Porque Deus está no controle, igreja. Então presta atenção. É Deus no controle e a gente fazendo a vontade de Deus. Tudo vai dar certo. Mesmo que pareça que vai dar errado. Aí o que acontece? José então, vamos adiantar para poder dar sequência. José então vai aonde estavam seus irmãos. Seus irmãos o avistam de longe. E com aquele amor todo, eles gostavam demais de José. A hora que avistaram ele, falou: já vem o José lá, ó. Vamos matar ele. Ó, vamos fazer um banquete, vamos fazer uma janta, um almoço, vamos matar ele. Aí todo mundo aquela ideia, todo mundo adoraram a ideia, Filipão. Cada um já afiando sua faca. Aí o Rubem falou assim: não, ó, vamos matar ele não, ele é nosso irmão, nosso sangue, nós não podemos fazer isso. Aí ele falou: então vamos jogar ele na cisterna então. Vamos recepcionar ele lá na cisterna. Aí ele vem chegando, pegaram ele, a força, jogaram na cisterna. Aí o Rubem, com medo deles matarem ele, porque a ideia ainda estava fomentando entre eles: vamos matar ou não vamos matar? Vamos matar ou não vamos matar? Aí o falou: viu os ismaelitas passando. O pessoal que vendia escravo e tal, falou assim: ó, vamos vender ele. Além de a gente sumir com ele, ainda vai dar um lucro. Todo mundo achou a ideia? Boa. Pegaram e venderam ele aos ismaelitas, e os ismaelitas estavam sentindo o Egito. Tudo bem até aí? Versículo 36 diz assim: enquanto isso, no Egito os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Ou seja, enquanto eles voltaram com a historinha lá, pra vocês entenderem onde chegamos aqui, eles pegaram a túnica do José, pegaram um animal, mataram um animal, sujaram ela de sangue e levaram até seu pai essa túnica, dizendo para ele: ó, um animal selvagem deve ter matado José e comeu ele. Só ficou essa túnica aqui, que é para saber que era ele. José, então o Jacó começou a prantear, né, a morte ali, o luto do seu filho. E então, enquanto isso, no Egito os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Amém? A história pula para o 39 e diz assim, ó: José fora, portanto, levado ao Egito,
onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Igreja, olha que coisa interessante. Imagina quantas milhares de pessoas haviam no Egito. Aí chega um escravo para ser vendido. Qual a possibilidade do Potifar estar lá para comprar um escravo justamente naquele dia e comprar justamente o José? Muito pouca, né? Uma probabilidade muito pouca. Porém, foi isso que aconteceu, porque esse era o destino de José, destino profético, aonde ele deveria estar. Primeiro, igreja, a luta que ele teve ali com os seus irmãos, essa luta que eu falo de convívio, o que isso estava servindo? Para o aprendizado. Toda luta de crente serve para aprendizado. Amém? Luta de crente não é para sofrimento. Você acha que Deus tem prazer em fazer crente sofrer? Nunca. Então luta de crente serve para aprendizado. Por que às vezes a gente fica muito tempo na luta? Porque não aprendeu nada, tem que ficar lutando naquela mesma luta. E eu vou te dar uma ótima notícia. Saia dessa para você entrar na próxima. Amém? Você está achando que vai sair de uma luta e vai cair num divã confortável para descansar? Não, você vai entrar em outra batalha ainda mais elevada, ainda pior. Mas isso tudo com um propósito. Então até então ele estava lutando ali na sua casa com a sua própria família. E aí ele é vendido para um lugar muito distante. E o destino profético dele é na casa desse homem, que é um oficial e capitão da guarda do palácio. Versículo 2. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com... Aí, igreja, eu acho isso interessante. O cara está sendo vendido como escravo. O cara está sendo agora comprado como escravo. Ele vai ser um escravo. E o texto diz que o Senhor era com ele. A gente acha que, se você olhasse nos dias de hoje, o Senhor poderia ser com Potifar, que era rico. O Senhor poderia ser com o Faraó, que era o dono de tudo. Mas o Senhor com o escravo, com os dias atuais, isso aí não está condizente nesse passinho. O cara é escravo, não é possível o Senhor estar com ele. Lembre-se de uma coisa, igreja. O Senhor está conosco em qualquer lugar. Nos tempos bons e nos tempos ruins. Na alegria e na tristeza. Na saúde ou na doença. Foi quem que cantaram o louvor aqui? Não, foi o Abacuque lá. Na alegria ou na dor. E também tem aquele louvor que foi tirado do Abacuque. Então, basicamente, igreja, nós precisamos entender isso. O Senhor não se afasta da gente e volta novamente. Quando você caminha em obediência, em qualquer lugar em que você estiver, o Senhor estará com. E quando o Senhor está conosco, isso faz o quê? Total diferença. A gente pode fazer um paralelo aqui com Daniel. Daniel também foi aprisionado na Babilônia e ele também estava ou melhor, Deus também estava com ele. E havia nesses dois jovens aqui uma coisa interessante. Um espírito de excelência. O mesmo espírito de excelência que habitava em Daniel, também habitava em José. Amém? E os dois eram jovens. Esse aqui tinha quantos anos? 17 anos. Olha que bênção. Continua o texto e diz assim, ó, versículo 3. O senhor egípcio, que era o Potifar, percebeu que o Senhor Deus amava José e o abençoava em tudo o que realizava. Igreja, olha que coisa interessante. O egípcio, que não conhecia Deus, porque lá tinha vários deuses, né? Deus era só mais um. Esse egípcio, ele olhou para a vida do José, que era o escravo, e percebeu que Deus o amava. Eu fico imaginando o que será que José fazia. Porque José não foi lá dar uma carteirada e falou: sou crente, viu? Você quer mexer com um dos seus ungidos, você vai ver o que vai acontecer com ele. Não, José não falou nada. Na verdade, você vai ver ao longo da história aqui que José nunca fala nada. Ele nunca se defende. Ele só caminha. José está o famoso eis-me aqui. É só isso.
Ele entende claramente, ou ele entendeu claramente que a sua vida era regida por Deus. Então Deus que sabe onde ele vai. E aí a palavra de Deus diz então que o Potifar percebeu que tudo o que ele fazia era abençoado, porque Deus o amava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que promoveu a seu ajudante pessoal. Então agora ele deixou de ser um escravo. Ele já passou a ser um ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Então agora ele já era gerente. Amém? Passou de escravo para gerente. Tem cabimento, Pedro? Uma ascensão rápida no mundo dos business. E aí, igreja, olha só. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo que... O Potifar era bobo, não era? Por isso que ele era da guarda do rei. Por isso que ele era o capitão oficial da guarda do rei, não era? Claro que não. O Potifar era inteligentíssimo. Quando ele percebeu que Deus abençoava o José, o que ele falou? Vou me aliançar ao José. A bênção dele vai refletir na minha vida. É o que nós chamamos de bênção por tabela. Às vezes a pessoa que está ao seu redor, ela é abençoada. E você está próximo dela, você também é abençoado. E tem muita gente usufruindo disso. A gente não está falando que isso é errado, não. Isso é bom. É discernimento. Amém? Por quê? Quando a pessoa entende que ela vai ser abençoado através da sua vida, uma das coisas que nós mais compreendemos que ele fez com José foi o quê? Honrá-lo. Você já pensou? Você pega um cara estrangeiro, escravo, e coloca ele na sua casa, no seu nível. José ficou tomando conta de tudo. Então o que José falava era a mesma coisa do Potifar falar. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, versículo 5. A partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos seus campos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, igreja? Olha só o que está acontecendo. Então, aonde o José chega, tudo que está em sua volta torna-se abençoado. Sabe aquela passagem que diz: aonde você pisar a planta dos seus pés, tudo será uma bênção? É basicamente isso aqui que acontece. Aonde José pisava, as coisas se tornavam uma bênção. Estava tudo bom agora, sim ou não? Tudo caminhando. Agora parece que Deus está com José mesmo, não parece? Tudo dando certo, agora não tem erro. Vamos continuar? Versículo 6, entregou nas mãos de José tudo o que tinha com ele. Não se preocupou com mais, presta atenção nisso aqui, não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte, tinha um rosto muito bonito. A Eide falou que os crentes são bonitos. Falou? Falou, a igreja é bonita. Então, o José era crente, então ele era o quê? Bonito. Gente bonita traz problema. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E José fazia o quê? Se esquivava dela. E o texto vai dizer, ele procurava se afastar dela, procurava nem chegar perto. Onde ela estava, ele não estava. Porém, Satanás, ele é astuto. Na verdade, ele finge ser, mas ele não é. Deus é esperto. Satanás é apenas um brinquedinho na mão do nosso Senhor. Amém? Aí olha só, versículo 11. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço. E não havia na casa nenhum dos domésticos. Segura aqui. Aí nós precisávamos lembrar o José. Fuja da aparência do mal. Amém, irmãos? Fuja da aparência do mal. Se a mulher do Potifar está doidinha querendo José, e não tem ninguém em casa a não ser essa Jezabel, o que o José vai fazer lá? Mas às vezes a gente entende que porque a gente
tem uma boa conduta, as outras pessoas também têm. Então é por isso que a palavra de Deus nos ensina: fuja da aparência do mal. O que é isso? Não se coloque em situações ruins, desfavoráveis. Se isso aconteceu nessa época, você imagina hoje um homem que está em algum lugar com a mulher fala: ele tentou me violentar. Não precisa nem de você deixar a túnica, filho. Já está perdido. Amém? Está perdido. Então a gente precisa ficar o quê? Atento quanto a isso. Se alguém te acusar de alguma coisa, nos dias de hoje, nós estamos perdidos. E o texto diz assim, versículo 12: a mulher o agarrou pelo manto e voltou a pelejar: vem, deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o seu manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que da fuga agonizante de José, ele havia segurado seu manto consigo, ou melhor, quando José fugiu, ela agarrou no manto dele, e o manto ficou, e ele fugiu, foi embora. Versículo 14: a mulher de Potifar chamou seus criados e lhe alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Falou a verdade, não falou? Não falou a verdade. Quando ele me ouviu gritar, versículo 15, por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu. Ela conservou o manto consigo até que o Senhor chegasse na casa. Então contou a versão dela da história. E aí, versículo 19, quando o marido ouviu o que a mulher relatava, eis que a maneira que o servo agiu para comigo, a sua ira se inflamou tremendamente. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão onde estavam os prisioneiros do rei. E assim ele ficou na prisão. Aí olha que interessante. Então estava tudo bom para o lado do José. Aí a mulher do Potifar me arruma essa casinha para o José. E o José vai parar na onde? E engraçado, você viu aqui no texto José falando que ele não fez isso? Você ouviu a versão de José? Por que não? Quem nos defende quem é? É Deus. Deus sabia o que tinha acontecido? Será? Vamos ver? Versículo 21. Contudo, Yahvé o assistiu. Yahvé está vendo tudo. Estendeu sobre ele a sua bondade e o poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Olha que interessante. O Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Versículo 22. Assim o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere. Presta atenção. É só um parênteses. Toda autoridade é transferida. Toda autoridade é transferida. Você não compra autoridade, você não encontra autoridade, a autoridade ela é transferida. O que eu estou dizendo com isso? Alguém que tem autoridade te passa essa autoridade. Amém? Na casa do Potifar, quem tinha autoridade? E ele passou essa autoridade para quem? José. Agora na cadeia, quem tinha autoridade? E ele passou essa autoridade para quem? Então presta atenção nisso. Se você se opõe à autoridade que está sobre a sua vida, para onde você vai? Sofrimento. Está bem claro o texto. Olha o que o Senhor fez. Versículo 21. Contudo, o Senhor, assistindo José, estendeu sobre ele sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro. O carcereiro gostou do José. Por quê? Porque o José se portava como um homem de Deus. O José não se opunha às autoridades. Ele se submetia às autoridades. Por isso ele recebia autoridade. É bem simples, igreja. Você vai dar autoridade para quem vai se rebelar contra você? É claro que não. Você acha que a polícia vai pegar o líder do PCC e colocar como secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo? É claro que não. Ele vai destruir a polícia. Então presta atenção. A autoridade só vai te colocar
autoridade sobre a sua vida quando sentir confiança. E o que passa a confiança para o Senhor? Obediência, perfeito. Obediência. É isso que gera confiança. Quando não se há obediência, não se há confiança. Vamos continuar? Estão aprendendo? Eu não estou numerando as lições não, mas está indo bem, tá? É porque são muitas. Vamos lá? Porque eu vi numa oração aqui que a gente precisa continuar aprendendo. Acho que foi a Rede que falou. E a Karina falou para o coração ficar quebrantado. O que é isso? Preparação de culto. Coração duro, vai sair daqui de jeito? Escravo. Escravo. Coração duro vai ser escravo o resto da vida. Coração sensível à palavra, vai sair daqui de jeito? Com autoridade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar o texto? Olha que legal. Assim o carcereiro transfere sua autoridade para José e sobre todos que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo que se passava na prisão. Então o cara saiu de preso, detento, para supervisor. Não é interessante? Ele chega como escravo e torna-se gerente. Agora ele chega como preso e torna-se supervisor. Por que, igreja, que isso acontece? Olha só. O carcereiro-chefe passou não a se preocupar com mais. Está aí. O que aconteceu com o Potifar quando o José começou a tomar conta das coisas? Não. Ele não se preocupou com mais nada. É para isso, igreja, que as pessoas não dão autoridade. Se você der autoridade para você se preocupar com aquilo que você delegou, não precisa, você mesmo faz. Esse é um grave problema nosso também. A gente recebe autoridade para fazer o que tem que fazer e não faz. Aí a pessoa precisa ficar se preocupando com aquilo que ele mandou a gente fazer, então é que nem o chefe da empresa, você imagina. Vamos lá, quem trabalha com vendas, vamos supor que você trabalha em uma loja de vendas, igual eu trabalhava. Aí você não está fazendo seu papel lá. Chega um querendo uma mercadoria, você fala que não tem, você não se vira, você não organiza nada, você perde venda. O que o patrão tem que fazer? Ficar lá do seu lado. Não, faz isso, faz aquilo. Vai ter paz, tranquilidade? Não, vai ficar ali o tempo todo. Agora imagina, seu patrão vendia 10 mil reais na loja quando você chegou. Aí você chegou e vende 20 mil. Ele vai se preocupar com isso? Não, ele vai se preocupar com outras coisas. Aquela está nas suas mãos. Não entendi, pastor. Vou ser mais claro. Quando Deus te delega com a função, é porque Ele não quer outro te aborrecer, né? Para você exercer e fazer. Não precisa te falar. Amém? Precisa? Quando nós temos não sei quantos obreiros aqui na igreja. Se precisar do pastor vir aqui abrir a porta, precisa de obreiro? Não precisa. Não é verdade? O pastor Maurinho nos deu autoridade para tomar conta aqui dessa igreja, ministrar a palavra. Se precisar dele vir aqui pregar todo domingo, precisa de mim? Então, se for para ele se preocupar com o ministério da palavra aqui, não precisa de mim. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de autoridade natural. Agora imagina Deus. Então a gente precisa compreender isso. Quando nos é delegado algo, é para você romper. A autoridade lhe foi dada, então faz o que tem que ser feito. De que maneira? Vamos ver, calma. Não responde agora. Está aqui escrito no texto. Não vamos pensar que é eu falando, né, Pedro? O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria sob administração eficaz. É isso, Cristo. O que? Sobre a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo que ele... Não tem erro. Olha que bênção. Tem como dar errado? Agora a pessoa está sem Deus. Sem Deus tem jeito de ser eficaz? Não tem. Sem Deus tem jeito de fazer a coisa com excelência? Não tem jeito. Sem Deus tem jeito de fazer a coisa com vontade? Por isso que fica capengando aí, fazendo a coisa toda, parece um boizão, um ferrão atrás. Só vai se espetar. Se não espetar, não anda para frente. Só vem para a igreja se for amarrado. Só faz o que tem que fazer se pedir. Boizão. Espera chegar o ferro aí no seu quarto traseiro para você aprender. Ou então, é das duas formas que puxa, né? Ou com gancho, pelo nariz, né? É uns que é com as argolas, puxa o boi pelo nariz. Ou com o ferrão atrás. Isso significa o quê, Pedro? Sofrimento. Sofrimento.
Então a pessoa diz, por que vocês sabem por que amarra o boi pela argola no nariz? Porque é sensível. Então quando você puxa, dói. Porque dói, ele vem. Sofrimento. Por que cutuca ele com o ferrão? Porque dói. Aí vai. Quando não tem o ferrão, tem um choque. Tá, vai lá. Assim. Tem crente desse jeito, parecendo um boi velho na casa do Senhor. Não só vai no ferrão. E que jeito que fica a cara do boi velho quando está sendo brabo? É brabo, é isso aí. Tomando um choque, ferroada. É cara brabo. Brabo. É. Não tem como ficar alegre tomando ferroada. Não tem como. Brabo. Amém? Glória a Deus, Carlos Eduardo. Vamos continuar aqui, gente. Então, presta atenção. Tudo que estava sob a administração do José era abençoado porque o Senhor estava com José. Então, a administração dele era eficaz. O que era eficaz? Ela acontecia o que tinha que acontecer. Vamos para a empresa. O que é uma gestão eficaz? Lucro. Aí toda empresa é movida a lucro. Dava 100 mil de lucro. Agora está dando 500 mil de lucro. É uma gestão eficaz? Sim. Os funcionários estavam desmotivados. Agora estão motivados. É uma gestão eficaz? Sim. Trocava-se muito de funcionário porque a empresa não era boa. Todo mundo saía. Agora os funcionários querem fazer carreira. É uma gestão eficaz? Então é isso aí que é eficaz. Eficaz é algo que funciona. Eficaz é o que funciona. Será? Vamos lá. O cara está com a dor na perna. Aí você chega na farmácia. O cara fala, toma esse comprimido porque ele é eficaz contra a dor. Isso quer dizer o quê? Que você tomou, a dor vai sumir. Eficaz. Então a gestão dele era eficaz. O que é eficaz? Fazer o que tem que ser feito. Vou nem dar muito exemplo para vocês não se magoar. Mas o que é os obreiros eficazes? O que é um louvor eficaz? O que é uns músicos eficazes? O que é um povo de Deus eficaz? O que faz o que tem que fazer. Só isso. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Que bênção. Aleluia. Amém, Murilo? Glória a Deus. Aí, ó. Capítulo 40. Vitinho, está atento aí? Eu percebi mesmo quando você colocava Abacuque. Foi bem rápido. Capítulo 40. Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor. Vamos adiante. O que aconteceu? O faraó foi comer um pão e no pão tinha uma pedrinha. Agora você está louco? Faz uma coisa com excelência? Com Deus a gente quer pôr até brita dentro do pão e achar que Deus tem que engolir, né? Mas o faraó, uma pedrinha, cadeia. Ótimo. Pior do que isso, ocorreu com o copeiro. Sabe o que aconteceu com o copeiro? O copeiro estava lá indo servir a bebida para o rei com a mosca. Quem domina a mosca, gente? Ninguém domina a mosca. Mas a mosca caiu lá na taça. O faraó olhou, fez igual o Filipão. Olhou o Filipão. Cadeia. Assim funciona. Amém? Prisão. E estava lá para quê? Para morrer. Não pensa que estava para cadeia lá para curtir férias, não. Para morrer. Amém? E aí, igreja, quem que estava na cadeia? José. Chegou esses dois lá na cadeia. Aí é que a coisa começa a ficar interessante. Por que José tinha que estar na cadeia? Porque ia chegar esses dois lá, que precisava falar com José. Porque José precisava o quê? Desenvolver o seu dom. Toda dificuldade serve para quê? Aprendizado e desenvolvimento. Toda situação ruim, aprendizado e desenvolvimento. Pastor, estou sofrendo. Porque quer e gosta, mas situações difíceis, deserto, lutas, não é para sofrimento. É para aprendizado e... Anotou, Carlos Eduardo? Glória a Deus. Vamos lá? Aprendizado e desenvolvimento. Aí tem uma coisa interessante que acontece. Está tudo muito bem, tudo tranquilo. De repente o pessoal começou a sonhar. E o sonho o que é? Que eu falei lá no início. Seu lugar de destino. Cada um tem um sonho. Né?
José sonhou daquela forma e eles também sonharam. Eu não vou narrar os sonhos aqui para a gente não demorar, que eu quero ser breve. Mas cada um teve um sonho. E o José então o interpretou. Uns primeiros sonhos era que dentro de 3 dias, o sonho do copeiro, dentro de 3 dias você vai ser restituído ao lugar em que você estava. Aí o copeiro gostou. Foi lá falar com o José, o copeiro falou, que benção, hein? Aí o padeiro escutou e falou assim, vai ser bom também. Ô José, e eu? E meu sonho? Não, deixa isso para lá. Não, José, e meu sonho? Rapaz, fica tranquilo. E meu sonho? Então, seu sonho também são 3 dias. Daqui 3 dias o faraó vai cortar a sua cabeça. Ele gostou? Não gostou não. Não, quase matou o José, não gostou do sonho. Não gostou da interpretação do sonho. Tem gente que é assim, eles não gostam da interpretação do sonho da gente. Ou não aceita. Sempre assim. Eu não vou falar, porque senão ia ficar muito conversa. Teve uma vez que alguém me trouxe um sonho, eu revelei o sonho, a pessoa não quis de jeito nenhum. Mas eu não posso falar, porque temos live, né, que as pessoas ouvem. Mas tem sonho que é interessante demais. A pessoa te fala o sonho, você, já na hora você já distinguiu a revelação do sonho, mas a pessoa não quer. Eu gostaria que fosse, imagina, o padeiro. Você vai morrer daqui 3 dias. Ele queria o quê? Daqui 3 dias você vai estar fazendo um pão para o faraó. Mas o sonho não era esse. Aí eu vou te falar um negócio interessante. Aqui, José está fazendo o quê? Ele está intensificando o seu dom. Um dos dons de José qual era? Interpretar sonhos. E daí, pastor? E daí que o seu dom é o que vai te levar ao seu propósito. O dom é o facilitador do seu propósito. Cadê a irmã Eide? Irmã Eide, pega mais essa. O seu dom é o facilitador do seu propósito. Ajudou? Vai pensando até semana que vem. Então, presta atenção, igreja. Às vezes, o meu dom é de cortar cabelo. Barbeiro. Tem barbeiro que tem dom? Tem barbeiro que tem dom. Tem barbeiro que quer ser barbeiro. Isso pode? Claro que pode. Se eu quiser, eu vou lá, faço um curso, me esforço. Vou demorar um pouco mais, mas vou me tornar um barbeiro. Eu não estou falando de esforço físico para fazer alguma coisa. Eu estou falando de dom. Tem gente que tem facilidade. Cadê? Eu vou falar aqui, mas não é para matar o dom não. A Luana, por exemplo. A Luana tem um dom aqui do louvor. Mesmo sem fazer curso, mesmo sem nada, ela consegue ver os tons, as notas, consegue cantar afinado, consegue ver que está ruim, consegue ver que está bom. Isso é o quê? Dom. Qualquer um que estudar sobre música vai conseguir? Vai, mas quem não estudou, não. Então, se ela consegue sem estudar, isso é dom. Ou seja, o seu dom vai te levar para o seu propósito. De que forma, pastor? Não sei. Aí também você já quer saber demais. Vai que você vai para a cadeia, vai cantar na cadeia. Estou brincando. Então, continua aqui. Paulo e Silas estavam lá cantando na cadeia, deu certo, né? Então, vamos continuar aqui. Presta atenção. O seu dom é o facilitador. É aquilo que vai te levar ao seu propósito. Vamos entender para o texto. Se o José não interpreta sonho, que jeito que ele sai da cadeia? Não tinha jeito. O jeito foi esse. Não foi? Foi por isso que ele saiu da cadeia. Vamos seguir o texto para ver se é isso mesmo? Então, igreja, após isso tudo, os sonhos então se tornaram realidade. Um foi para a forca, o outro foi para o palácio. Antes dele sair do palácio, versículo 23, o José falou o seguinte, antes dele sair do palácio, ele falou, quando você for lá para o palácio, que você estiver servindo o rei, não esquece de mim não, hein? Fala de mim lá. Como é que chama isso aí, Pedro? Network. Isso aí, network. Então, já conheci um aqui, amigo do faraó, vamos usar o network. Versículo 23. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou do José. Ao contrário, esqueceu-se dele completamente. O network não deu certo. Network com o homem dá certo, mas network com Deus não. Por quê, pastor? Porque as coisas de Deus acontecem no tempo de... Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Estão comigo? Glória a Deus.
Então o que acontece, igreja? Passa-se algum tempo. Como? Aqui a palavra até diz quantos tempos. 41. 2 anos se passaram, e certo dia o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. Você vê que interessante, né? Tudo que está em volta da vida de José passa-se diante de sonhos. Olha que coisa interessante. Tudo que está em volta de José passa-se em torno de sonhos. E qual que é o dom dele? Interpretar sonhos. Está entendendo isso? Como é que Deus vai falar com José através de outras coisas, se o dom dele é interpretar sonho? Se o dom é interpretar sonho, o que vai acontecer? Interpretação de sonho. Né? Vamos supor, que José não fosse aqui um atleta, vai ter uma corrida das 7 voltas em Jericó, e o cara vai ser o líder? Não vai, o cara não é o atleta, ele é sonho. Amém? Então, a gente precisa compreender isso. O seu dom vai agir em favor de te levar ao propósito. Aí tem gente que não quer exercer o dom, não tem? Eu não gosto de interpretação de sonho, eu não vou falar, vou me omitir, vou me opor, vou deixar de falar, porque como é que fala para o cara que ele vai morrer? Não tem jeito. Igreja, use o seu dom da maneira em que agrada a Deus. De que forma que o nosso dom agrada a Deus? Falando a verdade. Qual que foi o dom? A verdade. Amém? Tem situações que vão acontecer graças ao seu dom. Tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida graças ao seu dom. Tem situações maravilhosas que vai acontecer, igreja, e a gente nem imagina qual é o nosso dom. Nem imagina. Mas você tem que ver que as coisas vão fluindo de uma maneira sem você querer. A hora que você vê. Quer ver um outro dom que o José tinha que ele não percebia? Ele tinha o dom de administrar. Ele tinha o dom de governar. Pastor? Depois do pai dele, quem que era na casa dele? Ele. Aí ele vai ser vendido. Chega na casa de Potifar. Quem que está tomando conta da casa de Potifar? Ele. Aí ele vai para a cadeia. Quem que está tomando conta da cadeia? E que jeito que era a administração dele? Eficaz. E aí, igreja? Certa vez, esse faraó então tem um sonho. E esse sonho, na verdade, era um pesadelo, porque estava atormentando o faraó. E ele sonhava com isso todo dia. Isso foi atormentando ele. E aí ele chamou quem? Os sábios. Chamou os sábios. Os sábios tinham dom? Não. Talvez sabedoria, senão não era sábio. Então chamou os sábios. E perguntou, e aí? Sonhei isso, isso. Ele facilitou, ainda contava o sonho. Sonhei isso, isso, isso. O que será? Aí cada um falava uma coisa. Ixi, vão ser 14 anos de prosperidade. O senhor vai viver mais 14 anos. Vai ser uma bênção. Vai ter 14 filhos. Porque o sonho era 7 anos, mais 7 anos, né? Então, todo mundo querendo agradar o faraó. Vamos agradar o faraó. Porque como é que você dá uma interpretação ruim lá, já morre na hora. Então todo mundo. E aí o faraó, ele podia ser qualquer coisa, menos bobo. Não existe autoridade boba. Não existe. Não existe. Para de pensar isso aí. Eu fico olhando pessoas às vezes. Que tipo de exemplo que eu posso dar? Tem que pensar antes. Vamos por aqui. O cara trabalha numa multinacional. Uma multinacional. Não vou nem falar o nome da multinacional, vai que tem alguém que trabalha lá. Trabalha na multinacional. Aí ele entende que a gestão lá está errada, que daquele jeito não funciona, que tem que ser de outra maneira. Aí você olha e fala: o dono da empresa tem bilhões na conta, o outro está devendo centenas de reais. Como que o que está devendo vai ensinar quem tem bilhões? Por que você acha que o que você vai fazer é melhor? Não tem jeito. Se fosse melhor, a oposição estaria invertida. Você seria o dono e o dono estaria trabalhando para você. Estão entendendo? Eu não me familiarizo com o sistema de governo da empresa. Não tem problema, vai para outra. Mas você não queira mudar aquilo que foi você que fez. Amém? Estão entendendo isso?
Vamos voltar para cá? Por que eu estou dizendo isso? Se ele era o faraó, é porque ele era super inteligente. Amém? E aí, eles chegavam, falavam para ele o que era o sonho, e ele não acreditava. Falava, não, sem ter nada a ver não. Por que, igreja? Quando a verdade é dita, algo testifica. Quando é mentira, né, Pedro? A gente vai ter que dá uma olhadinha, dá uma inventada nessa hora. Provavelmente o faraó já sabia disso, já ficava olhando pro olho. Agora, pum, ele vai estar inventando. Certeza. Era assim que funcionava. Não vou entregar a técnica não, Pedro. E aí o que acontece? O faraó ligeiro, tinha feito psicologia, tinha feito tudo naquela época, conhecia todo mundo, linguagem corporal. Chegavam lá com mentira, falavam, não é isso aí não. Aí então, o copeiro lembrou, no momento certo. Você imagina se o copeiro chega do nada, quando ele fala, ô faraó, conheci um cara lá na cadeia, lá o cara interpreta sonhos. Eu falei, e eu com isso? Não tem a ver. Dar uma queimada nele, porque o momento não era oportuno, o faraó não precisava daquilo. Então, no momento oportuno, onde o faraó está desesperado para que alguém interprete seu sonho, ele chega e fala, conheci um jovem, José, lá na cadeia, ele interpretava sonho. Aí o faraó falou, mas ele era bom? Eu disse, ó, só para você saber, estava eu e estava o padeiro. Cadê o padeiro? Ele era bom, e eu estou aqui. Ele era bom, ele adivinhava nos mínimos, ele interpretava nos mínimos detalhes. Aí o faraó então olhou aquilo ali, falou assim, chama esse menino aí, manda ele vir aqui. Então eles foram lá, buscaram o José, versículo 14, está isso, do capítulo 41, viu? Assim que ouviu isso foi o copeiro que falou aquela história para ele. O faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se perante o crente maltrapilho. Então quer dizer que para ir se encontrar com o faraó, tem que se arrumar. Mas para vir se encontrar com o nosso Senhor, pode vir com o espírito de Maria Bulampo. Só para entender como é que funciona a coisa. Então, o faraó, todo arrumadinho, alinhadinho, vai para o nosso Deus, de qualquer maneira. Então tá bom. Continua. Vai. Versículo 15 então. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou. Só antes um pouquinho, igreja. Presta atenção, que coisa interessante. Eu não havia pensado nisso. Mas o faraó, ele tinha discernimento. Porque ele não tinha o Espírito Santo para saber quem estava mentindo ou não. Então ele tinha o quê? Discernimento natural. Sabendo disso, o que o José fez? Vou me apresentar com uma boa aparência. Amém? A primeira impressão é aqui e fica. Se eu for lá que nem um mendigo, ele vai falar, não, esse mendigo, eu sou faraó, cara, mendigo, não sabe nada não. Vou nem escutar. Mas não, fez a barba, passou na barbearia do Cadu, né? Rapidinho. Tava o Pedro e o Cadu, um foi fazendo a barba, o outro foi fazendo o cabelo, porque estava com pressa. Chegou lá, todo bonitão. Comprou uma roupa, precisava, né? Passou lá na Pernambucana, fez um crediário. Comprou uma roupinha e apareceu lá bem. Né, Josafá? Continua o texto e diz assim, ó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho, pode... Então você entende que é um negócio diferente? O Daniel interpretava sonhos? Sim. Mas você percebe que já não era um dom. Deus dava uma interpretação para ele, mas aqui está dizendo que é qualquer sonho. Então qualquer um que chegasse, eu sonhei tal coisa, falasse para ele, ele tinha um dom para interpretar. Amém? Olha que coisa interessante. Continua e diz assim, ó. Contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. O que ele está dizendo com isso? O dom não é meu.
O dom é de Deus. Amém? Continua. Então o faraó contou a José o que sonhava em seu sonho. E seu sonho parecia-me estar em pé na margem do rio, e ele vai e conta o sonho. Outra coisa interessante é o seguinte: é Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Isso é uma resposta inteligente diante do faraó. Por quê, pastor Paulo? O faraó não gosta de ser contrariado e nem de notícias ruins. Então, olha que interessante. O José, talvez ele tinha um pequeno probleminha quando ele era mais jovem, quando ele estava ainda lá na casa do pai dele. Ele não sabia muito bem como se comunicar. Ele era muito incisivo. Não que ele deixou de falar a verdade, mas há muitas maneiras de falar a verdade. Então o José agora, por ele já ter passado por todas essas situações, agora ele está mais maduro. Então ele consegue falar melhor, ele consegue lidar melhor com a situação, mesmo que vamos você ver que legal isso aqui é interessante. Então o faraó contou a José o seu sonho. Eis que subiam do Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vagas emergiam logo depois delas, exaustas de aparência, feias e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as 7 primeiras vacas gordas. Mesmo depois que as devoravam, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava extenuada e feia, igual no início. Então acordei. Mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal cheias e saudáveis, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotavam outras 7 espigas murchas e mirradas e ressequidas pelo sol, extenuante e o vento leste. As espigas magras engoliam as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos adivinhos do meu rei, do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então José explicou ao rei. Em verdade, ou ao rei não, ao faraó. Engraçado, tem que falar rei, né? Então José explicou ao rei. Em verdade, ó faraó, teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar logo à frente, vai realizar próximo. As 7 vacas gordas significam 7 anos, bem como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. E é um só o mesmo sonho. Portanto, olha só que interessante. Você percebe que agora ele começa com a notícia boa? Presta atenção nisso. Agora ele começa com a notícia boa. Geralmente para o pai, ele não trazia notícia boa primeiro. Como é que está o rebanho? Em vez dele falar assim, ó, o rebanho está legal, estão engordando, mas só que os meninos estão tomando conta não, estão em festa, estão tomando uma lá. Como é que ele falava? Cheguei lá e estava tomando uma. Tudo bêbado e não estava cuidando do rebanho. Aí depois, mas morreu alguma? Não morreu nenhuma. É diferente ou não é diferente? Sim ou não? Mas ao contrário? Ó, as ovelhas estão bem, não morreu nenhuma, porém eles estavam lá bebendo. Mesma notícia? Perspectiva, forma de... Como é que aprende isso? Passando por situações. E agora ele sabe como fala com... Imagina ele chega para o rei o faraó. São 7 anos de praga e desgraça, vai morrer tudo, vai matar ele. Não dá nem tempo dele falar a próxima parte. É assim que funciona. Porém, imagina, um mosquitinho caiu, já cadeia. As 7 vacas feias, 27, igreja. As 7 vacas feias e magras, que sobem em seguida, simbolizam 7 anos. E também as 7 espigas mirradas queimadas pelo sol oriental, ou pelo vento oriental, que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor.
Aprove Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouro de muita fartura. Aí, ó, o que ele falou? Muita fartura vai vir. Presta atenção. 7 anos vindouro de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Isso é uma notícia boa ou ruim? Você acha que o faraó vai me aí sim, isso aqui é uma interpretação de sonho. Aí, depois dele falar que tudo ia muito bem, ele falou, entretanto, em seguida virão 7 anos de fome, a forma de comunicação. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome se abaterá depois dos bons anos. Será tão severa que o tempo da abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. Concluiu José. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente, sábio, e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Vê se ele falou assim, ó, se eu fosse o senhor, eu colocava eu para tomar conta disso aí. Ele falou assim, porque agora ele sabe se comunicar. Aí continua falando assim, ó, versículo 34. Que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher o quinto da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que podem desses bons anos, que virão a acumular estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados na cidade. O que ele está mostrando para o faraó? Que ele tem um plano, queridos. Mas da maneira certa. Ele falou, ó, faraó, se eu fosse o senhor, eu encontraria alguém, uma pessoa capacitada, um homem de Deus, um homem bom, que teria um plano, um tipo de plano assim. Escolheria supervisores, iria guardar a quinta parte de tudo, armazenar nos celeiros, organizar as coisas. Olha que cara inteligente. Continua, versículo 36. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome, que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. O que ele falou para o faraó até agora? Só a verdade, fez o seu comercial, mas deixou a decisão para quem? Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes a gente está diante da autoridade e a gente quer falar para a autoridade o que ele tem que fazer. Na verdade, precisa falar como. É só isso. Amém? O que ele precisa, mas a decisão é de quem? Dele. A gente quer tomar a decisão que não nos compete. Estão entendendo isso? Tem decisões. Nós podemos dar ideias? Sim. Nós podemos somar com as nossas ideias? Claro. O que nós não podemos é tomar decisões que não são nossas. Agora, a partir do momento que você recebeu a autoridade, aí você vai lá e executa eficazmente. Amém? Versículo 37. A gente tem que adiantar, que até chegar no 46, né? A palavra e o plano de José. Então José tinha um, mas o que agradou o faraó? A palavra e o plano. Ele sabia como falar. Aprendeu isso aonde? Com a vida, queridos. Olha só que interessante. E porquanto o faraó proclamou diante da sua corte: encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Imagina, lá no Egito, vai ter algum homem com o Espírito de Deus? Sabe como é que chama isso aí, queridos? O Senhor está fazendo o quê? Está afunilando a coisa, fechando a peneira. Então, primeiro critério que a gente precisa: um homem com o Espírito de Deus. Estão vendo algum por aqui? E o José só aqui, ó. É normal. Aí continua. Versículo 39.
Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas. Porque o faraó, como eu disse, todo grande líder é o quê? Bobo, né? Vê se o faraó é esperto. Olha o que ele sacou só numa conversinha com José. Versículo 40. Tu serás o administrador do meu palácio e de todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Agora ele deu o que para o José? Agora ele tem o que? Autoridade. Versículo 42. O faraó tirou do dedo o seu anel selo. Essa era o que representava a autoridade. E colocou no dedo de José. Mandou que vestisse com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: inclinai-vos. Assim José foi passado no comando de toda a terra do Egito. Igreja, eu falei outra coisa no início, para o fim, no meio da pregação, né? Quando você se submete a uma autoridade e obedece a palavra de Deus, o que essa autoridade faz com você? Te honra. Não tem necessidade, bicho. Já passou o anel mais ou menos representava o seguinte: a assinatura do rei, do faraó. O anel está com ele, tudo que ele assinou como se fosse o faraó. Acabou. O faraó já falou? Também já falou. Mas não, o faraó colocou ele numa carruagem e saiu por toda a cidade. E os arautos gritavam o quê? Se inclinem. Se submetam. É isso que está dizendo, se submetam. O que a palavra de Deus fala quando a gente não se submete? A nossa é de dura serviço. O que é dura serviço? Não se submete. Então é isso que o faraó está falando para todo o povo dele: se submeta. A quem? A um hebreu, homem de Deus. Não é a um egípcio, é a um hebreu, homem de Deus. Por que, igreja? Quando você está em direção ao seu propósito, nada pode te impedir. Amém? E aí o que acontece? O faraó impôs um nome nele, Zafenate Paneia. É faraó, é inteligente, mas não é um homem de cuidado. O que ele está fazendo aqui? Tirando o nome dele de José e colocando de Zafenate Paneia. Querendo tirar a identidade dele. Amém? O que o Babilônio fez com Daniel e com seus amigos? Trocou o nome. Querendo tirar a identidade deles. Por que não conseguiu? Porque eles estavam firmados no Senhor. Por quê? Porque eles tinham passado pelos processos. Então, presta atenção, igreja. Nós somos obrigados a passar pelos processos, mas é passar. Não é ficar no processo, é passar. Se não passar pelo processo, você nunca vai atingir o propósito de Deus em sua vida. Tem gente que morre sem saber qual era o seu propósito. Por quê, pastor? Porque não passou pelos processos. Está estagnado no processo. Coração duro. Tem outra coisa interessante, Pedro. Você acha que o José estava preocupado com vingança? Estava não. Quem tem sonhos não se preocupa com vingança. Quem tem Deus não se preocupa com vingança. Vamos conjecturar um pouquinho. Se coloca na história. Agora você é o Zafenate Paneia, o José. E aqueles seus irmãos que te humilharam a vida inteira chegam diante de ti. Pensa se você não vai pelo menos falar: e aí? Lembra do meu sonho? Não, fala a verdade.
Vocês me humilharam, né? E agora? O que eu podia fazer com vocês se eu quisesse? No mínimo, você já tira uma foto aí. Vamos postar nas redes sociais. Mas ele está preocupado com vingança? Ele está preocupado com o que fizeram com ele? Ele está preocupado com quem ele é e com o propósito que Deus tem na vida dele. Eu não entendi, pastor. Para de se preocupar com os outros. Para de se preocupar com o que te fizeram ou deixaram de fazer. Que te falaram ou deixaram de falar. Esquece. Duas coisas no mesmo lugar não podem existir. O que é? Vingança e sonho. São coisas totalmente distintas. Por quê, pastor? Porque a vingança acaba com qualquer sonho. Então não existe como duas coisas estarem no mesmo lugar. Sonho e vingança. Não tem como. Ou você sonha, ou você nutre a vingança. Eu não sei o que é isso. Vou te explicar o que é isso. Aí imagina que você chega na igreja, atrasado. O culto já era para ter começado e não começou. Aí o pastor dana com você. Fala, gente, já era para estar aqui, não atrasou. Aí você fala, tudo bem. Aí você fica nutrindo aquele sentimento. Próximo culto. O pastor chega, você chegou também no mesmo horário, no horário certo. O pastor pregando a palavra e você pensando, o dia que ele atrasar eu vou falar para ele. Não escuta a palavra. 2 anos se passaram você na igreja, palavra após palavra, direção após direção, e você pensando, o dia que ele atrasar eu vou falar para ele. Jesus volta, você não vai, seu pastor não está aqui, você fala, perdi a oportunidade de falar para ele. Você está lá no inferno pensando, eu vim para cá, mas um dia eu falo para ele. Continua nutrindo esse sentimento, continua. É assim que sua vida vai romper, continua. Você vai ver, eu vou te falar. Vai, continua. Em vez de você se preocupar com os seus sonhos, o seu propósito, fica querendo a vingança. Não falei, deu errado para ele também. Fica aí esperando. Fica esperando e senta para não cansar. Sofrer sentado é melhor do que sofrer em pé. Não é verdade? José estava preocupado com vingança? José tinha sonho. Pastor, e aí? E aí vamos continuar o texto. Amém? Versículo 46, que é uma informação importante. Tinha José 30 anos quando se apresentou diante do faraó. E eu com isso, pastor. Quantos anos ele tinha quando ele foi enviado para o Egito? E agora ele tinha? Quantos anos se passaram? Você já tinha feito a conta em casa, né? Foi muito bom, gostei, gente. Estamos melhorando. Ou seja, quantos anos durou o processo? 13 anos. Mas seu sonho ainda não havia sido realizado. 13 anos de processo até chegar ao ponto em que seu sonho poderá se realizar. 13 anos de processo para chegar no seu destino profético. Chegar no propósito em que Deus tem para você. Igreja, qual que era o propósito que o Senhor tinha para José? Pequena coisa, quase nada. Sabe o que queria ser? Não, Cadu, governador não é nada. Esse não é o propósito para o senhor, para o José não, governador não. Governador é pouco. Sabe o que o José ia ser? O salvador da humanidade. Simbolizava Jesus Cristo. Nossa, por quê, Cadu? Porque se o José não está lá, 7 anos ia matar todo mundo de fome. O único lugar que tinha alimento era no Egito, porque José guardou durante 7 anos. E a fome então veio sobre toda a terra. Então José foi promovido. Eu até arrepiei. Que interessante. Sensação ótima. Então José foi promovido de escravo a salvador. Igreja, você tem noção do que é você deixar o seu rancor de lado? Você tem noção do que é deixar seu sentimento de vingança de lado? Você tem noção do que é você investir nos seus sonhos? Pastor, como que eu invisto no meu sonho? Obedecendo a Deus e aprendendo com os processos? É só isso.
Eu estou aqui na cadeia. Agora eu vou morrer. Não, eu vou administrar. Porque eu preciso depois administrar a terra inteira. Vai precisar da minha administração. Então eu não posso morrer. Eu tenho que aprender. Primeiro, na casa do pai, aprendendo como lidar com os maus funcionários. Aprendendo como falar com esses funcionários. Depois, na casa do Potifar, aprendendo a lidar com riqueza e pessoas que se submetem. Depois, aonde? Na cadeia. Aprendendo a incentivar aqueles que não têm nenhum motivo para fazer o que tem que fazer. E durante todos esses processos, o que ele está fazendo? Ele está administrando. De que forma? Com eficácia. E agora ele chega no ponto. Agora ele vai não administrar uma multinacional, mas ele vai administrar todo o mantimento da terra naquele tempo. Sem José, acabou, filho. Se José não segue com o propósito dele, nós não estávamos aqui. Né? Se José desiste, nós não estávamos aqui. Agora, presta atenção numa coisa. Eu pulei alguns versículos por causa do tempo, que é curto. Mas depois você procura em casa, bastante calma, e me mostra o José reclamando. Me mostra o José murmurando, e me mostra o José, ao menos, se defendendo das injustiças que haviam sucessivamente acontecido na vida dele. Pastor, por que José não reclama? Por que José não justifica? Por que José não dá uma desculpa? Por que José não se defende? Porque ele escolheu se entregar para Deus. E ele escolheu Deus como seu Senhor e Salvador e Libertador e Juiz. Então, quem vai julgar se o que está acontecendo com ele é justo ou não? Quem é? É Deus. É isso que ele... mas por que eu estou aqui? Ele quer saber por que ele foi para a cadeia? Ele sabe que ele não fez nada de errado para estar ali. Então, quem colocou ele ali? Deus. Se Deus está permitindo, é porque eu preciso aprender alguma coisa nesse processo. Estão entendendo isso? Se Deus está permitindo, é que eu preciso aprender alguma coisa com isso. Coisas boas e coisas ruins. Acontece. Mas Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas. É esse. E nós somos especialistas em trazer e transformar coisas boas em coisas. É isso. Parece que é ruim, mas no final é bom. Basta a gente acreditar. Amém? Vamos lá então? Tinha 30 anos quando ele começou. E aí, ele casou também com a mulher lá, a Zenate. Teve 2 filhos com ela. Continua. Versículo 42, ou capítulo 42, melhor dizendo. Os irmãos então vão lá para o Egito. José então fala com eles, os atende, mas nem falou que era ele, não quis vingança, não quis nada. José só queria saber se tinha resolvido o problema no coração deles. E aí eles compram o mantimento e voltam para casa, todo mundo. Quando eles voltam, que eles abrem a bagagem com os mantimentos, o que está junto? O dinheiro que eles tinham pago. Aí foi o José que mandou devolver. Aí eles olham o dinheiro e falam, e agora? Aquele homem, o Zafenate Paneia, vai achar que nós o roubamos. E quando a gente aparecer, ele vai matar todo mundo. O dinheiro está aqui. Tapeamos ele. Né? Ou seja, ele vai entender que nós tapeamos ele. E aí o que acontece, igreja? O tempo passa, a fome aperta, o mantimento acaba e eles têm que voltar. Aí eles falaram o seguinte: vamos levar em dobro agora. Vamos levar o dinheiro que nós trouxemos de volta e vamos levar mais dinheiro para nós comprar mais. Vamos levar em dobro. Talvez ele exerça misericórdia para conosco e não nos mate. A hora que chega lá, ao invés de uma vingança, eles são muito bem
recebidos. Como é que os irmãos dele receberam ele quando ele foi para o campo? Cisterna, jogou lá dentro, para não matar. E agora eles chegam diante dele, como é que ele recebe? O banquete. Um banquete, foi todo mundo lá, mantimento sobrando, falou, leva até em dobro, vai tudo. Libera eles, coloca umas tacinhas na bolsa do Benjamim, né? Porque da última vez ele falou, não, aí, isso mesmo. Aí coloca umas tacinhas no Benjamim, volta todo mundo embora. Para todo mundo, a hora que está saindo, fala, roubaram umas taças lá do palácio. Vamos ver se não está aí. Eles tinham roubado alguma coisa? Nada, então pode revistar à vontade. A hora que abre, onde está? Na bolsa do Benjamim. Por que ele escolheu o Benjamim? Porque era o irmão dele, o outro filho que também seu pai o amava, diferentemente dos outros. E aí o que acontece? Eles falam assim, mas não foi nós e tal, não sei o que. Tentam argumentar, eu não quero saber. Quando está bem, já tudo ali, a flor da pele, os irmãos entendem o seguinte, se o Benjamim ficar, o pai não vai aguentar o baque, porque ele já perdeu o José. Agora, se nós chegar lá e falar que perdeu o Benjamim, aí nós estamos mortos. E aí um deles fala assim, ó, eu vou ficar no lugar do meu irmão. Aí José falou, que bom, o coraçãozinho dele já melhorou. Queria me matar, agora quer ficar no lugar do irmão, já melhorou. José falou, tudo bem. Eu estou adiantando para finalizar por causa do tempo. Talvez quinta-feira eu enfatizo mais isso aqui. E aí o que acontece? Esse irmão fica, né? Benjamim não tinha ainda não. Esse irmão fica, e aí eles têm que levar o Benjamim para poder salvar esse irmão. Amém? E aí o que acontece? Isso mesmo, é isso mesmo. Na segunda vez, um dos irmãos estava dentro da bagagem deles. Aí ia ficar um deles, eles falaram que ficava no lugar dele e tinha que trazer o pai. Agora eu lembrei da história. Faz dias que eu não leio o texto, agora eu lembrei da história. O Benjamim ficou, eles querem agora o pai. Tem que trazer o pai. Aí eles falam, como é que a gente vai chegar lá sem o Benjamim? Vai chegar lá sem o Benjamim, o pai morre, como é que nós traz o pai? Aí por isso que eles ficaram no lugar do Benjamim e voltou todo mundo para trazer o pai junto. Amém? E aí o pai volta. Quanto tempo já te passou agora? 13 anos, 7 de abonância, quanto que deu? 20. Agora já estão no tempo das vacas magras. Então após, vamos pôr aí, 25 anos, 27 anos, sabe que cronologia isso aconteceu. Mas após mais de 20 anos, então, o seu sonho se realiza. Aí volta o pai dele com os irmãos. E a hora que eles chegam diante do Zafenate de Pané, o que eles fazem? Se prostra todo mundo, clamando ali a misericórdia. E aí o que ele faz? Se revela, dá um abraço em todo mundo, beija todo mundo e fala, traz o resto da família, vai morar todo mundo aqui comigo. Sem mágoa, sem rancor e sem vingança. Apenas propósito na sua vida. E por que isso, igreja? Vamos finalizar, né? Em nome do Senhor Jesus. Como Deus é bom. Eu falei que a gente ia até o capítulo? Menti, era até o 49. Foi para não gerar muita expectativa. Vai que vocês falam, vixe, até o 46 vai demorar. Se eu falar até o 49, vocês falam, não saímos daqui hoje. Mas vamos para o 49. Então, vou explicar como é que chegou até aqui. A questão da vinda dos irmãos dele ficou mais ou menos entendido? Eu baguncei um pouquinho, mas depois eu corrigi. Então vocês entenderam, né? Primeira vez, eles voltaram com dinheiro. Todo mundo. Só que aí eles voltaram de novo. Quando eles voltaram e levaram Benjamim, porque da primeira vez eles foram sem o Benjamim. E aí o José falou assim, ó, vocês estão mentindo. Cadê o outro irmão? Ah, nós temos irmão, não tem irmão, então traz ele aqui para ver se vocês têm mesmo. E aí então eles tiveram que trazer o Benjamim, porque o pai dele não deixava, porque o pai dele tinha medo de perder o Benjamim. Aí quando traz o Benjamim, dá essa situação da taça, logo na bolsa do Benjamim. Aí eles falam, então agora vai buscar o seu pai.
Só que aí eles falaram, como é que nós chegamos lá sem o Benjamim? O pai vai morrer. Por isso eles trocaram, ficou um deles no lugar. Se não me engano foi o Simeão, ficou? O Simeão ficou no lugar. E aí, então, eles retornam e vêm com o pai, dessa vez. E aí acontece isso tudo. José então o recebe e eles começam a morar ali. Aí José pede para vir toda a família e dá terra para eles. E aí foi quando começou depois disso tudo aqui, quando, você lembra? Depois o Moisés teve que tirar esse povo de lá. Então após muitos anos, foi assim que chegou o povo lá no Egito. Só que aí, igreja, passou-se algum tempo depois, o Israel, que é o Jacó, já estava nos seus fins de dia. E aí ele chama os filhos para poder abençoar cada um deles. E eu não vou começar a falar nisso aqui, senão dá mais 3 horas de pregação só nisso aqui. Então eu vou só falar de uma bênção, só no capítulo 49, versículo 22, só do José. Mas eu gostaria muito que, num tempo oportuno, nós falássemos dos outros filhos, mas tudo bem. Olha só o que o pai dele fala. José é uma frondosa árvore frutífera. O que é uma frondosa árvore frutífera? É alguém que faz alguma coisa. Ele não se limita. Ele gera frutos. O que é ser frutífero? Gerar frutos. O texto diz: plantada à beira de uma fonte de águas puras. O que Salmos diz? O que Salmos diz? Uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam sobre os muros. O que está dizendo isso aqui? Ele não frutifica dentro da sua casa. Ele não frutifica dentro da sua família. Ele não frutifica só no seu serviço, só na sua escola, só onde ele está. Ele frutifica por cima dos muros. Para aonde ele está, igreja, é fruto. E os frutos dele não são para ele. Eu não entendi, eu vou explicar. Quando ele guardou o alimento, não foi só para os egípcios, não foi só para a sua família, foi para o mundo inteiro. Ninguém morreu de fome nos 7 anos de seca, de 7 anos que faltava alimento. Ninguém morreu de fome. Por quê? Porque os frutos dele se multiplicaram. Por quê, pastor? Porque a bênção de Deus estava com ele. E por que a bênção de Deus estava com ele? Deuteronômio 28. Ele escolheu obedecer. Amém? Para finalizar, igreja, a segunda parte de Deuteronômio 28 diz o quê? Para quem não obedece, maldição. Então cuidado, igreja. A palavra de Deus é muito séria e real. Para quem obedece, é bênção. Para quem não obedece, é desgraça e sofrimento. Amém? E quando a gente fala de sofrimento, e quando a gente fala de propósito, e quando a gente fala de prosperidade, a gente precisa falar o que é cada um deles, né? E eu esqueci de falar sobre a prosperidade. Eu preciso de falar aqui hoje ainda. O que é prosperidade, igreja? O que é prosperidade? Prosperidade é ter dinheiro? Prosperidade é ter uma família abençoada? Prosperidade é ter filhos? O que é prosperidade? Prosperidade é quando você consegue atingir o ponto de colocar o seu propósito em ação. Como assim? Quando eu tenho condições de cumprir com o meu propósito, eu sou um homem próspero. Entendeu? Vou repetir. O que é prosperidade? É quando eu tenho a condição de cumprir com o meu propósito. Qual que era o propósito de José?
salvar a humanidade. Como é que a gente sabe que ele tinha prosperidade? Porque ele tinha condição de cumprir com o seu propósito. O que Deus está dizendo para a gente aqui? Ele não vai te dar um propósito que você não consegue cumprir. Se ele te deu o propósito, ele te dá também a condição. E você será próspero quando você atingir a condição de cumprir com o seu propósito. Amém, igreja? Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nosso Deus.